Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
Eu quero agora ministrar uma palavra ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Uma palavra, Deus tem impactado meu coração, que essa semana estou aqui trabalhando com essa palavra e eu quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs nessa noite. Eu quero colocar aqui para vocês, o tema da mensagem de hoje é luz versus trevas. Quando a gente coloca luz versus trevas, estamos em época de Olimpíada, de Jogos, né? Então geralmente está lá uma disputa por uma vitória, quem sabe por uma medalha. Ou seja, esse verso no sentido que está sendo disputado algo, não é verdade? Mas aqui luz versus trevas, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a você. A luz já é vencedora, já ganhou, já é maravilhosa, amém? Amém. Então esse é o tema da mensagem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos começar do começo, né? João, capítulo 1, no versículo 1. Diz assim a preciosa palavra de Deus, Evangelho de João. No princípio, ou seja, em Gênesis, no princípio, na criação, ali no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio, algumas versões diz, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Próximo versículo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E o versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. E agora o versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aleluia. Amados, quando a gente vê essas palavras escritas pelo apóstolo João, todo mundo sabe, né, a maioria das pessoas sabem que o apóstolo João é um dos 12 discípulos, mas né, tudo indica que o discípulo mais próximo, mais amado, aquele que cuidou da mãe de Jesus após Jesus subir, ou seja, uma pessoa muito importante. O grande objetivo de João ao escrever esse livro, é muito claro isso no decorrer deste livro. O grande objetivo aqui, agora eu quero pegar especificamente esses versículos que eu li. O grande objetivo de João, então, é revelar a todos que lerem, que conhecem, quem é Jesus. Primeiro, do ponto de vista revelação, né? Revelação, porque nós estamos falando de alguém que conheceu pessoalmente Jesus. Mas, sem dúvida, o maior conhecimento de João não era o conhecimento físico, relacionamento pessoal, mas a revelação que inclusive todos nós temos. Ou seja, o que João conhecia de Jesus do ponto de vista, o que lhe foi revelado pelo Espírito Santo, mas também, lógico, sem dúvida nenhuma, o grande privilégio que o apóstolo João teve de caminhar, andar, conviver com Jesus naqueles anos. Revelar então que Jesus, esse homem, essa pessoa, essa bênção, né? Jesus não era apenas uma pessoa especial, não era apenas um homem poderoso naquele momento da história. Ou seja, João não está falando, e aqui ele vai trazer algo interessante, ele não está falando somente desse Jesus daquela época, da época que João conviveu e dali para frente. João aqui ele traz algo espetacular, porque ele está dizendo o seguinte, que Jesus é pré-existente, ou seja, por isso que eu falo que o relacionamento com Jesus, de João com Jesus naqueles anos, ainda é muito pouco, porque ele vai colocar que Jesus inclusive é pré-existente, ou seja, Jesus sempre existiu, e ele vai inclusive especificar aonde, por exemplo, na criação. Ele vai dizer o seguinte, então João vai dizer, Jesus é Deus, então isso é uma revelação clara, Jesus é Deus, Jesus é pré-existente, ou seja, o que nós conhecemos Jesus é antes, é muito maior que isso, Jesus é pré-existente, sempre existiu, mas também ele vai dizer algo fantástico, Jesus inclusive estava no momento da criação. Então hoje eu quero que você guarde 2 momentos históricos, a nível de tempo. O momento da vida, daquele momento onde Jesus viveu na terra, mas agora ele está falando de um outro momento histórico, que é o momento da criação do mundo. Ou seja, Gênesis capítulo 1, a todo aquele processo de criação. Ou seja, João vai dizer, Jesus viveu aqui, mas Jesus também agiu lá.
Jesus estava na criação. E quem Jesus era na criação? Jesus era o Verbo. Jesus era o Verbo, a palavra, a voz pronunciada em Gênesis 1 para criar todas as coisas. Ou seja, a revelação de Jesus aqui, de João sobre Jesus, é algo tremendo. Não apenas esteve lá, mas ele era a voz que era citada, proclamada, anunciada para trazer criação, criar. E esse é outro ponto que eu quero que você hoje preste atenção sobre essa expressão criar. Ou seja, João está revelando o método de Deus para criar. Ou seja, como que Deus cria. Ou seja, Deus cria através da palavra. Deus cria através da palavra, mas não somente palavra, mas a palavra pronunciada, a palavra ecoada, a palavra dita, a palavra falada. Ou seja, o método de Deus revela também que Jesus é o Verbo, mas também revela que Jesus continua e é Senhor. Ou seja, Jesus governa. Como que Jesus governa? Como que Jesus é Senhor? Quando Ele também fala. A ferramenta do senhorio de Jesus é a sua fala, a sua palavra. E assim, então, criou o universo. Ou seja, Jesus é o padrão de como Deus cria todas as coisas. E João também revela este padrão. Estava ouvindo agora há pouco o pastor Pio falando, né, que Gênesis é o nosso, revela padrões, revela, né, o pastor Pio também sempre cita isso, gabarito, né? Gênesis revela como funciona, o jeito de agir, a forma, a dinâmica que as coisas acontecem e vale a pena nós aprendermos. E João vai ter essa revelação e vai dizer que Jesus é esse padrão. Jesus estava lá, e Jesus estava lá estabelecendo um padrão, e através desse padrão, criando o universo. Ou seja, se eu e você soubermos que Jesus é essa pessoa, e esse padrão está estabelecido, nós também receberemos, e recebemos já, na verdade, já recebemos condição para criar. Alguém dá um aleluia, glória a Deus. Diga assim, Deus quer que eu participe de processos de criação. Uau! E aqui o método qual é? Já falamos, palavra, mas que palavra? A palavra ecoada. Por que é importante a gente saber disso, ouvir isso novamente, né? Por que é importante, por que eu estou falando? Por que falarmos novamente disso? Talvez você já ouviu, e certamente eu tenho certeza que você já ouviu o que eu estou falando. O pastor Pio já deve ter, com certeza já ministrou várias vezes isso. Quem faz Fateme já ouviu muitas vezes isso. Mas por que vale a pena você ouvir de novo? Vale a pena você lembrar para você não esquecer, pois isso ainda é muito útil no nosso dia a dia. Ou seja, esse padrão pode se repetir no seu dia a dia. Hoje, amanhã, a hora que você acordar, a hora que você estiver trabalhando amanhã, enfim, todos os dias, esse padrão pode se repetir, pode ser utilizado. Mas certamente o que estou falando é novo para alguém. E alguém que ainda não conhece Jesus, nós tivemos pessoas que vieram aqui à frente hoje e entregaram a sua vida a Jesus. É importante você conhecer esse padrão e essa revelação é muito importante. E talvez alguns relembrarem, entenderem que você pode participar disso. Mas, e aí entrando agora especificamente no tema que eu quero conversar com vocês, no verso 5, pode colocar lá por gentileza novamente? Ali diz, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ou seja, quando João vai revelar Jesus como pré-existente, como estava naquele momento da criação, ele vai entrar no assunto no versículo 5, e depois em alguns outros versículos, ele vai citar novamente a questão da luz. A pergunta que fica é por quê? Por que o apóstolo João entra com esse tema neste momento? Ou seja, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre essa relação ou essa contrapartida, essas duas situações opostas, luz e trevas, ok? Ou seja, o primeiro ponto então da minha mensagem é justamente entrando agora sobre essa relação, ou relação não, mas essa oposição, esse paralelo entre luz e trevas, essa situação. Ou seja, Jesus, além do verbo, ele é a vida. João vai citar isso, já lemos. E ele é mostrado aqui por João como também a luz dos homens. Então João está falando que Jesus é o verbo,
que Jesus é a palavra criadora, que Jesus não estava somente naqueles dias, mas estava lá no Gênesis também, no momento da criação. E de repente ele entra com esse termo: Jesus é a luz do mundo, ou a luz dos homens. A vitória e o governo da luz sobre as trevas. Ou seja, Jesus... por que a luz vence as trevas? Porque a luz surge de Jesus. Amém? A fonte da luz é Jesus. Ou seja, e por que a luz vence as trevas? Porque a luz, vem de Jesus. O governo da luz, o governo de Jesus. A luz vence as trevas, pois ela brilha. E quando ela brilha, ela desfaz a escuridão. Ou seja, quando a luz brilha, ela desfaz as trevas. E a pergunta é, como que a luz brilha? A luz brilha quando a palavra é ecoada. Ou seja, quando alguém diz algo sobre a palavra de Deus, quando alguém declara a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, você também percebe-se no mundo espiritual a luz brilhando. Aleluia! Diga assim, quando eu falo, a luz brilha. E quem está em escuridão, vê a luz e é liberto. Aleluia! Ou seja, a palavra de Deus é falada, verbo, voz em ação. A palavra de Deus é falada. E quando ela fala, é como um flash. Ela brilha, ela faz as pessoas verem. Ou seja, aqui o Silmar estava fazendo o momento do apelo. E ele aqui, enquanto ele fala do amor de Deus, enquanto ele fala da obra redentora de Jesus, amados, daqui desse lugar, ou das palavras dele, ou de qualquer outra pessoa que usar a palavra de Deus, ela vai brilhar, e aquelas pessoas que estiverem aqui sentadas ou ali, elas vão ver a luz, e elas vão saber que pode sair dali, pode mudar de vida, pode sair daquele lugar, porque a luz brilha quando a palavra é dita, quando a palavra é ecoada. Aleluia! Aleluia! Podemos chamar isso também de revelação. Ou seja, quando a palavra é dita, a luz brilha e as pessoas veem. Chamamos isso de revelação. Amém? Vocês estão comigo aqui? Não? Aleluia. Quando diz que as trevas não prevaleceram contra a luz, quer dizer, as trevas... isso aqui é tremendo. As trevas, quando diz lá, as trevas não prevalecem ou não prevaleceram contra a luz. O que quer dizer esse texto, essa palavra prevalecer? É a palavra catalambano, ou seja, vocês já aprenderam muito aqui sobre lambano, e aqui é catalambano, ou seja, escute isso que eu vou falar para você. As trevas quer pegar você e dizer que você é dela. Ou seja, ela pega você e diz, você é meu, seu casamento é meu, a sua saúde é minha, aquilo que você tem é meu, a sua empresa é minha, e as trevas querem pegar você, querem agarrar você. Aleluia, não fala aleluia. As trevas querem catar você, elas querem aprisionar você. Mas a Bíblia diz, as trevas não conseguem fazer isso por causa da luz. As trevas dizem, eu quero pegar você, mas a luz brilha, ela não pega nada. Meu Deus. Queridos, as trevas querem escravizar, mas a luz impede, a luz não permite. E quando que a luz brilha? Quando você declara a palavra, quando você fala a palavra, a luz brilha e as trevas perdem a força da corrente. A corrente se quebra, o agarrar das trevas se quebra. Alguém está ouvindo essa mensagem? Alguém está ouvindo essa mensagem? Você percebe que a luz está brilhando? Não, a luz está brilhando. Por quê? Porque a palavra está sendo dita. A Bíblia garante, escute isso. As trevas não conseguem prender quem está na luz. E quem está na luz, quem está debaixo de revelação da palavra de Deus. Meu Deus. Agora a pergunta que vem aqui é, por que João cita isso? Eu já dei uma pinceladinha ali, mas por que João cita isso nessa explanação sobre Jesus no contexto de Gênesis? Opa, pera um pouquinho. Vamos voltar. João está falando de Jesus. Jesus que ele conheceu, conviveu um determinado período de tempo. Mas também ele está falando de que esse Jesus, quanto verbo, estava em Gênesis capítulo 1. Opa, peraí.
E ele vai dizer o seguinte, e ele vai emendar no capítulo 5 ali, dizendo esse tema que eu acabei de falar, trevas e luz. Ou seja, ok, Jesus estava em Gênesis, mas as trevas também estavam? Se as trevas não prevalecem contra a luz, se as trevas não conseguem cativar, não conseguem prender, mas ele está falando no contexto de Gênesis capítulo 1. Lógico que toda a vida de Jesus, e até hoje, essa verdade continua, até porque estabeleceu-se um padrão. Mas na criação, em Gênesis 1, também havia trevas. Ou seja, aí entra o meu outro ponto aqui. Ou seja, eu creio que ele está falando daquele momento, que Jesus, escute isso, Jesus, está falando de Jesus, o foco de João é Jesus. Jesus venceu as trevas na criação. Por que que o mundo foi criado? Porque as trevas foram vencidas. Eu estou falando de Gênesis 1. Por que que o mundo existe? Porque as trevas não prevaleceram. Meu Deus, eu estou acabando de dizer para você o seguinte, o que o diabo usa para impedir você de criar é trevas, mas o que faz você criar é luz. Meu Deus. Onde estão aqueles que são filhos do Criador e são criadores? E como é que você cria? Falando, porque quando você fala, a luz brilha. Pastor, então esse é o meu segundo ponto. Aonde havia trevas na criação? Aonde havia trevas na criação? Pastor Pio poderia pregar aqui, né? Seria, mas enfim, vamos lá, o professor está ali, vamos caminhar. Onde que estão as trevas na criação? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz lá, olha lá. No princípio, olha lá, João começa também com o princípio, né? Olha lá. No princípio, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Versículo 2. Era o que a terra sem forma e vazia. E o que cobria a face do abismo? Trevas. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa! E versículo 3. E disse Deus, haja luz, e ouve-luz. Ou seja, o versículo 2 está falando das trevas. Ou seja, havia naquele momento, no versículo 2, trevas. Trevas naquele momento, antes de acontecer a criação, tudo estava em trevas e era sem forma e vazia. Mas Deus, através do verbo, Jesus, verbo falado, palavra falada, não é só palavra crida da cabeça, palavra falada, palavra ouvida. Mas Deus, através do verbo Jesus, à luz dos homens, tudo isso que foi conceituado, naquela hora, versículo 2, naquela hora, Jesus bradou, e quando bradou, resplandeceu a luz, ou seja, houve um brilho, a luz resplandeceu, a luz foi liberada, e ali a luz venceu as trevas, né? Venceu tais trevas, e criou-se a luz, e assim trouxe vida e também condição de vida. Uau! Diga assim, tudo que se cria traz vida e condição para a vida. Uau! Pastor, mas por que havia trevas em algo e também algo sem forma e vazio ali? Se o versículo 1 diz que Deus criou o céu e a terra. Será que Deus criou a terra em trevas? Será que Deus teria criado alguma coisa sem forma e vazia? Sendo que Deus é a luz, como Ele criaria trevas? Se Deus é perfeito, como Ele criaria algo sem forma e vazio? Como? Aí fica essa pergunta a mim como? Aí vamos tentar explicar. Ou seja, trevas. Deixa para ajudar você a responder essa pergunta, vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Na minha igreja eu gosto de dizer que nós temos que devagar que nem come torta de limão. Né? Você vai saboreando aquele gostinho, né? O gostinho da torta de limão, aquela garfadinha, devagarzinho, né? Só para dar vontade de você de comer um docinho aí, né? Vamos lá, devagarzinho. O que é trevas? Trevas ou escuridão é a ausência de luz. Ou seja, só existe trevas porque deixou de ter luz. Ou seja, trevas
só passa a ser considerada se a luz deixa de estar ou ser. Vou colocar aqui. Algo que só é percebido quando algo deixa de ser ou estar, aonde deveria ser ou estar. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Quando você deixa de ser o que é, estar onde Deus queria que você estava, há trevas. Porque se você não está onde Deus colocou você, lá está vazio. Meu Deus! Eu estou falando aqui de ausência de luz. Ou seja, Deus nos colocou nos lugares, Deus nos colocou nos devidos lugares, e Deus estabeleceu a vontade dEle. Boa, perfeita e agradável. Ou seja, você até pode viver do jeito que se quer, mas você vivendo do jeito que você quer, você pode estar na luz e nas trevas. Agora não ouviu amém, não diz não. Mas o que é então, trevas eu estou resumindo aqui. Trevas então é ausência de luz, para ficar mais fixo. E esse sem forma e vazio? Sem forma e vazio poderia traduzir da seguinte forma: algo inútil, sem utilidade, sem identidade também. É como se eu chegasse para você e fizesse, você quer isso? Tá, pá, mas o que é isso? Ah, isso eu sei lá, é isso. E para que serve isso? Também não sei, você quer? Eu não, para que eu vou querer uma coisa que não serve para nada e não sei para que serve? Assim era a terra, sem forma e vazia. Meu Deus. E aí, a situação está nesse jeito. Está nesse jeito. Agora, conceituando trevas e sem forma e vazio, precisamos entender uma outra coisa aqui. O verbo hebraico que é usado para era ali, a terra era, a palavra ali melhor traduzido seria, a terra tornou-se, ou passou a ser. Ou seja, ela era no sentido de, isso aqui era um copo, mas agora não é mais um copo. Mas a ideia aqui de era, mas deixou de ser. Foi planejada para algo, mas deixou de ser devido a algum acontecimento. Alguma coisa aconteceu que algo deixou de ser ou deixou de estar. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Na verdade, a Bíblia diz que a terra se tornou assim. E aí ficaria uma pergunta: o que fez com que ela ficasse nesse estado? Sem luz, sem forma e vazia. Ou seja, entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, há um pecado, um julgamento e uma condenação. Entre o verso 1 e o verso 2, há ali implícito, entre os dois versículos, há implícito ali um pecado, um julgamento e uma condenação. Pastor, qual o pecado? Pecado de quem? E qual condenação? Coloca para mim lá Isaías 14, 12. Amados, aqui poderia ficar uns 10 dias só falando sobre isso, mas vamos aqui, resumir. Isaías 14, 12 diz lá, olha só que texto interessante. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E o 15, mas às profundezas do Seol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Aqui está falando da queda de Satanás e 1/3 dos anjos que se transformaram em demônios. Aqui está falando então, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, tudo indica que essa situação, ou seja, essa queda, e existem outros textos na Bíblia que vão mencionar isso também, ou seja, que essa queda, essa situação de Satanás e os demônios aconteceram, essa queda então trouxe o quê? Trevas. Essa queda trouxe junto para a criação, para esse lugar, trevas. E as trevas, ou o pecado de Satanás,
e os demônios, essa ação rebelde, essa ação, esse pecado, essa situação, ela foi descoberta, ela foi julgada e houve uma condenação, e a condenação foi cair, e a condenação foi ser derrubado. Jesus vai dizer: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí você pode falar aleluia. Ele caiu do céu. Amados, e ali então a terra ficou sobre trevas, bloqueou a luz, e aquele lugar agora está numa situação de caos, sem forma, sem luz, sem forma e vazio. É como mais ou menos no dilúvio nos dias de Noé. Também houve um pecado, houve um julgamento e houve uma condenação, e as águas cobriram a terra, houve então uma punição severa. Ou seja, como nos dilúvios, nos dias de Noé, por causa do juízo de Deus, tudo foi coberto com água, sem condição para nada viver ali. Ou seja, no momento do dilúvio, não há mais condição de vida. Mas, assim como Gênesis capítulo 1, e 2 e 3, aqui em Noé, nessa época da arca, só estou lembrando da época do dilúvio e Noé, apenas em cima dessa água, em cima desse juízo, em cima dessa condenação, uma arca estava se movendo sobre as águas, à espera da voz de Deus dizendo: agora saia da arca, pode sair você e a sua família, saia e governe a terra e traga vida sobre a terra agora. Como? Crie condições, crie vida, crie condições. Mas Noé não desceu da arca enquanto a palavra não foi dita, e enquanto Deus não disse: pode abrir a porta, desce daí. E começa a vida de vitória. Ou seja, assim como Noé desce, Deus ali também, lógico, em Gênesis, voltando ao capítulo 3, a partir de haja luz, ele começa um processo de vencer as trevas. Na época de Noé, Noé vence as trevas como? Estando dentro da arca. Noé vence as trevas como? Estando dentro da arca, porque a arca foi resultado da palavra ouvida e obedecida. E depois a voz, Noé ouve a voz e desce. E agora a voz lá em Gênesis capítulo 3 diz: haja luz, e houve luz, e a luz começa a vencer as trevas. Aleluia. Alguém pode falar um aleluia aí de vez em quando? Glória a Deus, aleluia. Cadê os pentecostais da igreja? Agora coloca lá o versículo 3, olha lá. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora olha o versículo 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Uau, 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 o que é poderoso isso aqui? E viu Deus que a luz era o quê? O que significa boa? Significa útil, significa a solução adequada. A luz é a situação adequada para quê, pastor? Para se criar. Você quer criar algo tremendo na sua família? Precisa de luz. Você quer criar algo tremendo na sua vida profissional? Precisa de luz. Na sua empresa? Precisa de luz. E como que essa luz vem? Quando a palavra é? Meu Deus. E olha agora para melhorar o Fala Jeová ali. E fez o quê? Separação entre luz e trevas. O que significa isso? Significa algumas coisas, eu vou falar uma delas. Significa que a luz coloca limite para as trevas. A luz coloca limite para as trevas. Queridos, as trevas só vai na sua vida enquanto você deixa. Repete, eu não repete não, vou consertar a frase. As trevas só vai na sua vida enquanto você permite. E como que você dá limite para as trevas? Quando você coloca a luz. Se há luz na sua vida, as trevas não chegam. Meu Deus. Mas a gente sabe que também Ele vai chamar a luz de dia e vai chamar as trevas de noite. Ou seja, Deus aqui começa o processo de contar o dia. Ou seja, agora começa a contar o tempo, porque nesse ciclo de dia e noite forma-se o relógio, o tempo. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo.
Ou seja, quando você vive na luz, vencendo as trevas, você define um tempo de vitória na tua vida. Eu escrevo uma história de vitória, trabalhando na luz e subjugando as trevas. Eu, se você, eu anotava isso, porque eu já esqueci. Aleluia, não, brincadeira. Que coisa bonita isso, eu gostei. A luz brilhou e estabeleceu separação, então colocou limites. As trevas passaram a ser dominadas e chamadas então de noite, de dia e tal. Amados, o que aconteceu lá em Gênesis 2 e acontece muitas vezes? O pecado gera o bloqueio para a luz em um determinado lugar. Ou seja, existe uma fonte de luz, existe algo, um objeto a ser iluminado e no meio existe um bloqueio. Ou seja, a luz está brilhando, mas algo está bloqueando para que a luz chegue. E o que bloqueia é o pecado. O pecado, tanto o pecado com o qual nascemos, o pecado chamado original, essa coisa toda, mas também atos pecaminosos que durante a vida a gente comete. Os pecados. O pastor Pio falou semana passada aqui sobre a mentira. A mentira é um tipo disso, é um pecado que estabelece trevas, porque ela bloqueia a luz, e a luz, a verdade está na luz, mas o pecado obstrui. Por isso Jesus fez brilhar a remissão, vamos colocar aqui usando essa expressão, fez brilhar a remissão, o perdão, e assim Jesus tirou o pecado do mundo, para que o mundo não viva mais em trevas. Ou seja, Jesus, através da sua obra redentora, tira a culpa, ele justifica o homem, restabelecendo a sua luz sobre os homens. Por isso vai dizer que Jesus é a luz dos homens, porque Jesus justificou os homens, tirando o seu pecado, tirando a sua culpa. Meu Deus. Ele é a luz dos homens, ou seja, ele e por ele nós encontramos o perdão, a remissão, a justificação. Jesus venceu o pecado, aquilo que obstrui. Ou que impede a luz de brilhar. Após a luz ser restabelecida e atuante, tornou-se então possível criar vida e também pelo verbo. Ou seja, a primeira coisa que Deus diz, haja luz e houve luz e tal, e ali começa a criar. Uau! Amados, eu de novo estou dizendo aqui que João percebeu um padrão. E esse padrão precisa ser adaptado, ou adaptado não, mas precisa ser praticado na minha vida e na sua vida. O mesmo padrão de vencer as trevas, viver na luz e criar tanto algo como condição para esse algo. Você estando na luz, você não somente cria um casamento, mas você cria condições para que esse casamento vá para sempre. Você não somente cria uma visão empresarial, mas você cria condições para que essa empresa vá para frente. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? Aleluia. Ou seja, a luz aqui então trouxe, diga assim comigo, possibilidades. A luz traz um ambiente de possibilidades para se criar. A luz que vem pela palavra traz um ambiente de possibilidades. E eu quero profetizar algo na sua vida. Você já está num ambiente de possibilidades. Tudo é possível ao que... O que significa isso? Tudo é possível àquele que está na luz. Uau! Crê no quê? Crê na palavra. E quando você crê na palavra, a luz brilha. Meu Deus! Uau! A luz fala de possibilidades, condições para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, venha à existência. Trevas fala de impossibilidade para que a vontade de Deus seja vivida. A luz fala de possibilidades, as trevas falam de impossibilidade. Por isso as pessoas não conseguem produzir, nada dá certo, nada prospera porque existe trevas. E por que existe trevas? Porque entrou o pecado. E a luz restaura isso, a luz, a palavra de Deus. Na luz criamos vida onde deixou de existir trevas. Na luz mantemos a condição de vida. Na luz há possibilidade para que o sobrenatural aconteça. Ou seja, vir à existência aquilo que vemos, mas é invisível. Trazer à existência, a luz nos permite trazer à existência. Na luz nós vivemos de fé em
fé, de glória em glória. Alguém está comigo aqui, não? Agora um outro ponto aqui. Vida de dia ou de noite. Deixa eu falar um pouquinho. Ele criou a luz, chamou de dia, trevas, chamou de noite. 1 Tessalonicenses 5, olha lá esse texto, 5:4. Você está comigo aqui? Diga aleluia, amém, glória a Deus. Meu Deus. Mas vocês, irmãos da comunhão que está de quem está vendo pela internet. Está falando de você, de mim aí, amém? Olha lá. Mas vocês, irmãos, deixa a mulherada não ficar brava, as irmãs também. Para vocês, irmãos e irmãs. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas. Aleluia! Não estamos nas trevas. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você não está em trevas. O seu casamento não está em trevas. A sua vida profissional não está em trevas. A sua saúde não está em trevas. Seus filhos não estão em trevas. Amados, nós não somos da noite. Nós somos do dia. Aleluia! Aleluia! Olha lá. Mas vocês, irmãos e irmãs, que estão presentes na internet, vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Diga comigo assim, chega de surpresas malignas. A Bíblia diz que vocês não estão em trevas para serem pegos de surpresa. Para que esse dia, ali lógico, está falando ali, porque algumas pessoas nesse contexto desse texto estão dizendo o seguinte, vocês falam que Jesus vai voltar, mas tudo existe desde a criação. E está falando aqui do final dos tempos, essa coisa toda, e ele está dizendo ali, ei, vocês não vão ser pegos. Isso é tremendo, amados. Quando estamos na luz, não somos surpreendidos. Próximo versículo. Vocês são filhos, vocês todos, aleluia. Vocês todos, isso é inclusão, inclusão linda. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos ou vigilantes, vigilante e sejamos o quê? Sóbrios. Aqui ele está mostrando a característica de quem está em trevas. Diga assim, quem está em trevas? Vive dormindo. Agora diga assim, quem está na luz? É vigilante e sóbrio. Agora diga comigo, quem está em trevas? Vive bêbado. O que é bêbado? Embriagado. Ele diz, não vos embriagueis. Ou seja, quando ele diz seja sóbrio, ao contrário, ele está dizendo não se embriague. Tem muita gente embriagado com as notícias do Covid. Embriagados com a possibilidade de desgraça. Embriagado com notícias terríveis. Embriagados com aquilo que você consegue ver no natural. Meu irmão, seja sóbrio. O que é ser sóbrio? É você ser consciente da luz e do que você vê na luz. O que é ser embriagado? É você se embriagar com a má notícia, se embriagar com a decepção, com a raiva, com a vingança. Você está embriagado pelo rancor, você está embriagado com a falta de perdão. E isso é para aqueles que vivem de noite, para aqueles que estão em trevas. Mas a Bíblia acabou de dizer, eu e você não estamos em trevas, nós somos filhos da luz. Uau. Vocês estão comigo aqui não? Amados, olha só o que Deus está dizendo. Não durma. Ei, você que está aí apavorado, com medo desse troço desse Covid, pare de dormir, acorde. Acorde. Acorde! Eu ia dizer, dá um tapa na cara do irmão do outro lado. Não, mas não dê não. Dá um chacoalhão, obrigado.
Talvez alguns fiquem bravos comigo. Mas se você está dormindo, embriagado, eu não tenho outro diagnóstico. Alguém que está nas trevas. Eu não estou dizendo que você não é salvo, não é filho de Deus, não é amado, mas você está vivendo a vida em trevas. Porque você está deixando de viver como filho da luz. Meu Deus, alguém ouve essa mensagem? Aleluia. Amados, isso é maravilhoso. Eu quero citar aqui, mas eu não vou pedir para abrir, mas eu só vou citar, isso está lá em Mateus capítulo 13, que fala, voltando ao conceito de possibilidades. Mateus 13 fala da parábola do semeador. Vocês sabem que o cara saiu a semear, a semente caiu em vários lugares. Uma caiu numa boa terra e produziu, e outras caíram entre os espinhos, entre as pedras e na beira do caminho. Ou seja, quem são as pessoas que a semente caiu na boa terra? Quem está vivendo de dia. Quem são as pessoas que a semente caiu em lugares que não produziram? Quem está de noite. Se você está em trevas, você está à beira do caminho. Se você está em trevas, você pode estar entre os espinhos. Se você está em trevas, você está no meio de pedras. Mas se você está na luz, tudo que semeia na sua vida prospera. Ou seja, a terra boa, diga assim comigo, a terra boa é uma terra de possibilidades para que seja criado. Lembra que eu falei várias vezes para você, guarde essa palavra criar? Deus chamou você para criar. Criar o quê? Condições. Criar o quê? A vontade boa, perfeita e agradável de Deus na sua vida, na sua família e na vida de tantas pessoas que estão perto de você. Aleluia. E agora Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Olha esse texto. O povo que vivia nas trevas. Olha lá, tinha um povo ali nas trevas. Esse texto aqui está falando do nascimento de Jesus, é a profecia de Isaías capítulo 9. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Olha lá, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou luz. Esse está dizendo que quando Jesus veio ao mundo, olha lá o que o texto diz, quando Jesus veio ao mundo, olha só, o povo jazia. Alguém já viu fulano jaz aqui? Ou seja, jazia significa que está adormecido, está ali habitando, criou raízes nas trevas. Um povo que vivia nas trevas, o texto diz, olha que coisa linda, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem é essa grande luz? Jesus. E agora ele fala aqui um outro conceito bastante interessante. Viviam na região e na sombra da morte resplandeceu a luz. Amados, aqui ele vai, como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, mas também em João capítulo 1, versículo 5, a luz iluminou e venceu as trevas através do som do verbo de Deus. A palavra dita foi pregada, anunciada, Jesus nasceu, o verbo nasceu e as trevas foram vencidas. Mas aqui o texto cita algo interessante que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, viviam na sombra, e aí entra um conceito um pouco diferente de escuridão. Escuridão é uma coisa, sombra é outra. Escuridão e sombra são coisas distintas. Sombra poderia colocar aqui, sombra ou penumbra. Penumbra ou sombra. O que significa sombra? Algo que tem a entrada de luz bloqueada, mas não completamente. Por exemplo, eu estou agora olhando para o chão aqui, eu estou vendo a minha sombra. Há uma luz atrás de mim. Só que eu estou vendo a minha sombra, mas eu também vejo os detalhes do carpê. Ou seja, essa sombra não tira completamente a visão. Mas a sombra gera uma visão equivocada. A sombra e a penumbra geram uma visão incerta. Não tão completa. Quem está no local, uma penumbra, não sabe, não tem muita convicção do que tem lá dentro, para onde vai, como se movimenta, não tem tanta segurança. Por quê? Porque a luz que existe é pouca. Existe escuridão, mas existe uma meia luz. Fala, não falo, falo, não falo, falo. Chega de viver na minha luz, meu irmão. Deixa eu avançar aqui. A palavra
penumbra, eu fui dar uma pesquisada nisso, achei muito legal. Ela aparece muito quando você vai estudar o eclipse do Sol. Quando você vai estudar o eclipse do Sol, pena que eu não podia ter trazido o desenho aqui, mas é bem interessante. Quando você, o Sol, tem o Sol e a Terra, ou a Lua. E o Sol vai incidir sobre o planeta, ou sobre a Lua, e vai gerar uma sombra na Terra. Né? Vocês conhecem isso. Ou seja, existe ali duas situações atrás do objeto. Então, Sol, o objeto. Aqui atrás vai gerar duas situações: umbra e penumbra. O que é umbra? Escuridão completa. O que é penumbra? É meia escuridão. Por isso que você vai olhar em alguns eclipses, você vai ver um círculo em volta da Lua, de vez em quando. Porque você vê que existe uma parte que não está iluminada, mas existem eclipses que apaga completamente. O que o texto está dizendo? Pessoas que vivem à sombra. A Bíblia também vai dizer que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Vai dizer que a lei é sombra da graça. Ou seja, existe luz ali, existe alguma revelação ali, mas não completa, porque a revelação completa só há em Jesus. Uau! Ou seja, o texto está mostrando para nós aqui que existem pessoas que vivem na sombra. Eu quero trazer esse aspecto. E eu não sei o que é pior, viver na escuridão completa ou na sombra. A escuridão completa, pelo menos você se contenta e corre atrás de qualquer faixinha de luz. Agora, na sombra, talvez você crie raízes e viva do jeito que você se adapta. A sombra permite as pessoas se adaptarem. E aí você vê pessoas vivendo a vida cristã de uma forma relativa, porque vivem em sombra. Acham que estão na luz, mas estão numa sombra. E aí é um outro alerta que eu queria trazer aqui nessa mensagem hoje. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz uma revelação completa. Mas, aí você vai entender quando a Bíblia diz assim, lá em João também, João vai falar assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Mas o texto começa, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por que que os seus, ali no caso está falando da maioria dos judeus, da religião, da liderança judaica. Por quê? Porque havia algo que fazia sombra para a luz. Havia sempre uma revelação do Messias, mas existia uma lei. Existia também o pecado. E aí o que acontece? As pessoas na sombra não identificaram que aquele carpinteiro, filho de José e Maria, era o Messias profetizado. E a Bíblia diz que veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus te considera como seu. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E a palavra de Deus tem sido ecoada, tem sido ministrada, tem sido ensinada a você. E você muitas vezes também está lá lendo a Bíblia. Porque você é dele. Ele entende você como dele, como filho. Mas talvez algumas coisas estejam fazendo sombra. E você não está vendo o que Deus está falando como deveria ver. E uma vez que você não vê como deveria ver, você também não age como deveria agir. Medo, timidez, erros, falhas, equívocos. Então eu queria deixar esse ponto para você aqui, o seguinte: se entregue à palavra de Deus. Se entregue à revelação de Jesus. Se entregue de todo o seu espírito, alma e corpo, se entregue à palavra de Deus. Se entregue à palavra e declare a palavra. Creia na palavra. Permita que a luz brilhe. E aí você vai manifestar a luz. E quando você viver na luz, agora você pode então criar. Você recebe essa palavra no seu coração? Mas a todos quanto receberam. Onde estão esses todos? Quantos receberam?
Eu quero dizer a você, receba a palavra como palavra de Deus. Amados, abra mão de tudo que impede você, abra mão de tudo que atrapalha, abra mão de tudo que atrasa você, abre mão de tudo que segura você, se renda. Está dito, assim diz a palavra, se renda àquilo que você está vivendo. Viva na luz. É para ir no grupo familiar? Vá com o grupo familiar com inteiro. É para você vir no culto? Vem inteiro. É para você fazer? Faça, viva, experimente, se entregue, se renda à palavra de Deus. Vocês recebem essa palavra no coração? Vamos ficar em pé, vamos dar um forte aplauso a esse Jesus lindo, maravilhoso.